Aleluia. Abra a tua Bíblia no livro de Atos. Aleluia. Santo é o teu nome. Atos, capítulo 16. Aleluia. Atos, capítulo 16, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 16, versículo 18. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Amém? Podem se assentar. Pai querido, Pai amado, rendemos graças a Ti, te louvamos e bendizemos o Teu santo nome. Queremos Te agradecer, meu Deus e meu Pai, por essa noite, por esse culto, meu Deus e meu Pai, direcionado a casais e famílias. Pai querido, Pai amado, eu Te peço nessa hora que não seja eu, mas o Teu Santo Espírito, fale conosco. Pai querido, Pai amado, eu Te louvo e Te glorifico, meu Deus e meu Pai, por essa noite, pela Tua presença, pelas Tuas infinitas misericórdias. Eu rendo graças a Ti, Pai querido, Pai amado, e já Te louvo e Te agradeço no nome de Jesus, amém? Irmãos, aqui nós vamos ver a segunda viagem missionária de Paulo. E o interessante aqui dessa palavra é que nós vamos ver uma sequência da obra que Paulo iria fazer, porque a Bíblia diz que ele tem um sonho, e nesse sonho ele ouve uma voz dizendo para que ele vá para a Macedônia. A Macedônia estava pedindo socorro, e de imediato ele obedece, e a gente vai vendo, quando ele chega ali naquele lugar, a gente vai vendo ele operando, ele agindo, ele fazendo a vontade de Deus. A gente vê a obra que ele faz na vida de Lídia. A gente vê a sua família sendo batizada, porque Lídia, ela já servia a Deus. Ela servia, mas ela ainda não conhecia na profundidade, na intimidade. E quando Paulo está ali ministrando, a Bíblia vai dizer que Lídia, ela fica prestando atenção, ela fica atenta, porque ele precisava discipular e ela precisava ouvir para que ela pudesse entender. Porque a gente vai vendo que de imediato o evangelho, a palavra, quando nós vamos recebendo e que nós vamos entendendo, o desejo do nosso coração é colocar nossa vida em ordem, é colocar tudo no seu devido lugar. Por isso que nós precisamos ter discípulos que ensinem, para que as pessoas entendam e compreendam e comecem a desejar, querer colocar a sua vida em ordem. Há batismo ali naquele lugar. E aí essa família alegre pede a permissão de Paulo para que ele fique naquele lugar. E aí entra uma outra situação que fala de uma jovem que ela era escrava. Ela era escrava dos seus donos e ela era escrava também de demônios que possuíam aquela menina. E a Bíblia vai dizer que quando eles saíam para procurar um local para estar em oração, essa jovem sendo usada por demônios, ela começa a revelar. E o interessante é que Paulo, ele já discerne logo que era um espírito de adivinhação. Hoje nós temos visto, está faltando discernimento na igreja, porque nós vemos tanta confusão por aí, tantas pessoas falando aquilo que Deus não está mandando falar, tanto movimento, tanto barulho, pessoas, porque assim, nós entendemos que a palavra de Deus, quando o Senhor libera, no tempo determinado dele, ela se cumpre. Mas nós temos visto tantas pessoas liberando, entra ano, sai ano, passa ano, não acontece nada, porque não é Deus que está falando, porque quando é Deus que fala, ele cumpre. Então nós vamos vendo que Paulo ali, ele tem esse discernimento. E o interessante é que ele não fica preocupado, ele não fica com medo do que poderia acontecer. E chega um momento que a Bíblia vai dizer que ele fica incomodado, ele fica perturbado. E quando o Senhor estava ministrando nessa madrugada a respeito dessa palavra,
O Senhor foi ministrando ao meu coração o que tem nos perturbado, o que tem nos incomodado. Porque a gente vê aqui que Paulo, ele vai deixando aquela situação acontecer, mas chega o momento certo, a hora certa, direcionado por Deus, ele vira para aquela jovem e ele repreende aquele espírito de adivinhação. E a Bíblia vai dizer que na hora aquela jovem, ela é liberta. E aí o Espírito Santo, ele foi ministrando ao meu coração o que nos incomoda, o que nos perturba. Que muitas das vezes já está tempos e tempos nos incomodando e nos perturbando. Nós já discernimos o que é, mas nós não tomamos atitude. Nós não nos posicionamos, como foi falado aqui através da pastora. Da atitude daquela mulher. Da atitude de Paulo, sem se preocupar o que poderia acontecer. Ele não se preocupou. E nós vamos ver que logo assim tem o quê? Um levante, tem retaliação. Mas porque haveria uma outra obra. E é isso que nós precisamos entender. Nós não precisamos ter medo, nós só precisamos confiar no Deus vivo e poderoso e seguir a direção e a ordem que Ele tem nos dado. Mas quantas das vezes nós já discernimos, nós já estamos perturbados há tempos, há dias, até há anos, mas não nos posicionamos, mas não fazemos aquilo que é necessário que façamos. Porque tem um momento que o próprio Deus, através do Espírito Santo que habita em nós, Ele fala, Ele nos direciona. E aí cabe a nós a obedecermos. E quando o Senhor estava ministrando ao meu coração a respeito dessa palavra, eu entrei num propósito com Deus, que o Senhor falou, começa dia 1º de junho e vai até dia 31 de dezembro, 6 meses. Porque tinha algo que estava me incomodando, tinha algo que estava me perturbando. Eu comecei a orar e o Senhor foi me dando a direção daquilo que teria que ser feito. E eu digo para vocês que tem sido bênção, porque Deus, Ele é fiel. Mas nós precisamos, porque eu podia pensar, são 6 meses, irmãos. Eu já estou no 4º mês, para a honra e glória do Senhor. E tenho visto o mover de Deus. Tenho visto o agir do Senhor. Porque Ele é fiel. Porque nós, como foi falado aqui, temos que nos prontificar. E fazer aquilo que Ele tem nos ordenado. E crer no agir dEle. No propósito que Ele tem. Para aquilo que Ele está nos direcionando. Sem se preocupar que haverá levante. Que haverá retaliações. Que haverá perseguições. Porque Deus vai continuar nos guardando. Então a gente vê aqui Paulo incomodado com aquela situação. O que tem te incomodado? O que tem te perturbado? E que você ainda não se posicionou para perguntar ao Senhor de que maneira eu vou resolver essa situação. O que eu preciso fazer? Porque nós sabemos que aquilo que precisa ser feito, o que cabe a mim, sou eu que tenho que fazer. Eu estou fazendo algo que Ele me deu como direção e que quando eu iniciei, eu já comecei a ver o mover e o poder de Deus. Mas precisou também eu me disponibilizar. Por quê? Porque eu me incomodei, eu comecei a orar, eu comecei a ficar perturbada com a situação e eu comecei a discernir, tem algo que não está batendo, que não está de acordo com a palavra, tem alguma coisa que está trazendo essa resistência, essa interferência. E aí o Senhor, Ele se revela. Porque Ele se revelou a Paulo, mandando que ele fosse para Macedônia, que lá eles estavam pedindo socorro para que houvesse uma obra. Para que ele pudesse discipular, para que ele pudesse ensinar, para que as pessoas pudessem entender, para que o nome do Senhor pudesse ser glorificado. Mas quantas das vezes, irmãos, na nossa vida tem algo nos perturbando, nos incomodamos, mas a gente não quer sair da nossa zona de conforto, a gente não quer fazer a vontade do Senhor. Muitas das vezes o Senhor vai falar, é uma renúncia que eu quero de ti.
É um posicionamento que eu quero de ti. Eu costumo dizer que para haver mudança tem que haver posicionamento, tem que haver firmeza. Nós precisamos saber o que nós queremos para a vida da gente. E quando a gente começa a orar e que Deus vai nos dando a direção, nós não temos que ter medo, nós temos que confiar. E quantas das vezes nós não iniciamos, ou se iniciamos, nós paramos, porque nós tememos os levantes, as retaliações, sem saber o que pode acontecer. Imagine se Paulo, por estar naquele lugar, sabendo que aquela menina era uma escrava, de repente ele poderia ter medo de repreender aquele espírito imundo, aquele espírito de adivinhação, sem estar preocupado. Eles podem me prender, porque a Bíblia vai dizer que aí acontece um motim ali. Aqueles homens começam a incitar aquele povo e todo mundo vai na onda, né? Como a gente vê, né? As pessoas às vezes não oram, não pedem direção, não fala com o Senhor, vai na onda daquilo que está ouvindo. Porque não tem relacionamento, porque não tem intimidade. Vai na onda sem procurar, muitas das vezes, ouvir as duas partes. Muitas das vezes nós ouvimos o que é uma parte só, a gente já faz o que é o nosso julgamento. E ali nem deixaram eles se defender. Eles não tiveram um julgamento justo. Mas por quê? Porque uma obra estava acontecendo. Uma família já tinha sido batizada, já tinha entendido a palavra, para depois estar ali anunciando. Uma jovem que era escrava dos seus donos e daqueles demônios de adivinhação tinha sido liberta. Era um propósito que Deus tinha, através de Paulo, para uma obra acontecer naquele lugar. Mas houve retaliação, houve levantes, porque a Bíblia diz que depois eles são presos. Eles são açoitados ali em praça pública, rasgam as roupas dele. E aí eles vão viver uma outra situação. Nós precisamos entender, irmão, se está incomodando, se está perturbando, é porque não está de acordo com a palavra. O que nós vamos fazer? O que é necessário que eu faça? O que Deus está requerendo de mim? O que eu preciso fazer? Eu não posso continuar deixando algo me incomodar e me perturbar e cruzar os braços. Ou então achar que não é para mim. Porque se está nos incomodando, se está nos perturbando, algo Deus quer fazer. Algo Deus quer manifestar a glória dele. Algo Deus quer falar. Mas aí a gente olha primeiro para quê? Ah, vai ter problema. Ah, vai ter levante. Ah, vai ter perseguição. Quantas das vezes a gente vê pessoas não querendo se envolver em prol do reino? Foi o que o pastor estava falando aqui. É muito lindo, irmão, quando a gente tem esse amor pelo reino. Quando a gente tem esse amor pela obra. Porque isso é o Espírito Santo que vai colocando em cada um de nós. Como é bom quando nós entendemos que nós estamos aqui para servir. E não para sermos servidos. Nós estamos aqui para servir. Mas eu também entendo que quando eu aprendo a servir, eu também sou servida. Quando eu aprendo a cuidar, eu também sou cuidada. Quando eu aprendo a abençoar, eu também sou abençoada. Então, a gente precisa entender o que a palavra vai nos ensinando, o que é reino. E muitas das vezes nós não sabemos. Muitas das vezes eu costumo dizer que a gente está vendo o adversário andando para um lado, para o outro, tirando onda da nossa cara, e a gente não se posiciona para fazer aquilo que tem que ser feito. Tem momento que você só precisa começar a repreender, como Paulo fez. Porque Paulo olha para ela, ele estava incomodado com aquela situação, e ele não comenta, eu acredito aqui, conjecturando que ele não comentou com ninguém. Ele estava ali ligado, ele estava ali cerçado, e ele só vira para aquela moça e ele repreende aquele demônio de adivinhação. E de imediato ela é liberta. Ela é liberta daquela escravidão. Ela é liberta daqueles demônios. Ela trazia lucro para os seus donos. Será que ela ganhava alguma coisa? A pior coisa é sermos escravizados. A pior coisa, muitas das vezes, a nossa escravidão é emocionalmente.
Quantas das vezes nós somos escravos emocionalmente de pessoas? Quantas das vezes nós somos escravos de pessoas que têm comportamentos e atitudes abusivas e que nós não conseguimos nos libertar? Que aí precisa a palavra, precisa ajuda, para que a gente consiga se libertar. Quantas das vezes entra ano e sai ano e a nossa vida não muda? Eu tenho dito, a palavra de Deus, ela vai dizer que Ele é um Deus de novidade de vida. E eu te pergunto, quais são as novidades de vida que você tem vivido? Não pode ser só luta, não pode ser só adversidade, não pode ser só problemas, irmãos. Tem o vale, mas também tem um monte. Tem o choro, mas também tem a alegria. Tem os momentos prazerosos. Não pode ser o evangelho. A gente não prega um evangelho facilista. A gente não prega um evangelho de riquezas. Mas nós pregamos um evangelho que haja um equilíbrio na nossa vida. A Bíblia vai dizer que tudo que é em excesso não vem dele. Então tem que ter um equilíbrio. Tem luta? Tem, mas tem que ter um momento de bonança, tem que ter um momento de festa, tem que ter um momento de alegria, tem que ter um momento de conquistas e de realizações, sim. Porque essa palavra é poderosa para nos abençoar, sim. Essa palavra é poderosa para nos libertar, sim. Paulo foi para aquele lugar, levar socorro para aquele lugar, para que aquela obra pudesse se cumprir. Nós levamos socorro, mas nós também precisamos ser socorridos. Nós levamos bênção, mas nós precisamos receber bênçãos também. E aqui fala do incômodo, porque o Espírito Santo está ministrando comigo na madrugada. O que te incomoda? O que te perturba? Você vai continuar se sentindo incomodado e perturbado, você não vai fazer nada. Muitas das vezes é uma atitude, um posicionamento. E confiando que é Deus que está mandando termos uma atitude, um posicionamento. Vai ter momento que você vai ter que falar não para alguma situação para que ela mude. Aí a gente acha que pelo fato da gente ser cristão, a gente tem que dizer sim para tudo. E muitas das vezes, se formos dizer não, mas você é cristã, mas você é crente, mas você é pastora, mas você é pastor. Mas esquece que somos humanos. Esquece que temos sentimentos. Esquece que da mesma maneira que a gente dá, todo mundo quer receber, irmãos. Eu sei que se eu plantar, eu vou colher. Eu posso até colher em outro campo, mas eu vou colher. Todo mundo quer plantar e todo mundo quer colher. Porque se a gente não quiser colher, a gente nem planta. Mas o que o Espírito Santo estava falando, filha? O que incomoda? O que perturba? Por que isso está perdurando? Por que isso ainda não aconteceu? Porque nos falta exercer a autoridade a nosso favor, a favor dos nossos, a favor da nossa casa. Porque muitas das vezes a gente está só dando. Se preocupando. E a gente vai esquecendo de algumas situações que nos perturba, que nos incomoda. Paulo, por muitos dias, a Bíblia diz que aquela situação, aquela menina, ela não estava falando mentira. Ela estava falando a respeito de quem eles eram. Mas ele conseguiu discernir que havia naquela menina um espírito de adivinhação. Muitas das vezes nós estamos ouvindo coisas que a gente sabe que é verdadeiro, mas a gente não consegue discernir qual é o espírito que está atuando na vida da pessoa. A gente não consegue compreender. Quantas das vezes nós estamos perturbados, aflitos, incomodados, mas quando chega, porque foi o que Deus falou ao meu coração na madrugada. Mas quando é para nós, a gente está cansado. Aí a gente tem medo. Aí a gente não se posiciona. É aquele, no sentido de que para mim não. Para mim não pode. Para mim não vai. Para mim eu estou cansada. Eu estou disposta para todo mundo, mas menos para mim. Aí aquilo incomoda, aquilo entristece, aquilo abate. E a gente vai vivendo a vida da gente. Paulo, essa perturbação que ele sentiu, ele entendeu. Eu vou embora desse lugar, mas essa situação vai ser resolvida. Eu vou avançar. Eu vou caminhar. Mas eu vou resolver essa situação nesse lugar. E de imediato,
Quando chega a hora dele repreender, irmão, tem momentos que é só exercer autoridade. Quantas das vezes nós já discernimos, nós já sabemos o que está atuando e nós não exercemos a nossa autoridade. E muitas das vezes o Senhor só está esperando isso de cada um de nós. Exerça a autoridade que está sobre a tua vida. Porque Paulo sabia que tinha uma autoridade sobre a vida dele e ele exerce naquele momento. E aquela menina é liberta. E quantas das vezes você só precisa exercer a autoridade que está sobre a tua vida? Quantas das vezes são situações dentro da nossa casa, são no nosso relacionamento, na nossa vida financeira, na nossa vida dos nossos filhos, e nós não exercemos a autoridade. A gente exerce tudo, a gente contenda, a gente briga, a gente quer bater, a gente quer agredir, menos exercer a autoridade que está sobre nós, que é repreender, é discernir o que está atuando. Quem é que está de frente? Quem é que está, muitas das vezes, nos tirando sarro de cada um de nós? Rindo muitas das vezes. E a gente não exerce. E a gente não toma posição. Porque quando chega no nosso momento, aí vem o cansaço, aí vem o medo, aí vem a insegurança, aí nós não queremos falar. Aí a gente vai segurando, a gente vai guardando, a gente vai armazenando, a gente vai adoecendo. Por isso que tem muitas pessoas doentes. Por isso que tem muitas pessoas desistindo, abandonando. Pessoas que não amam servir, pessoas que não amam a obra. Qualquer dificuldade que se apresenta, abre mão. Ah, eu não quero mais. Ah, eu não vou servir mais. Ah, eu não vou fazer mais. Não entende que Deus vai nos provar, não entende que o fato de estarmos sendo instrumentos, haverá levantes como houve aqui. Aqueles donos daquela moça, eles incitaram aquelas pessoas, eles apanharam ali, rasgaram as vestes dele, eles foram por cárceres. E o interessante é que a Bíblia vai dizer que quando eles chegam lá perto da meia-noite, eles estão adorando. E quantas das vezes a gente já foi açoitado, a gente já foi exposto, e ao invés da gente querer adorar, a gente quer ficar o quê? Murmurando. Que Deus é esse? Por que eu estou passando por isso? Por que aconteceu isso? O Senhor mandou eu vir para Macedônia. Eu já fui para a casa de Lídia. Já houve milagre. Já houve salvação. Agora aqui nessa cidade. É assim que nós ficamos. Ao invés de nos posicionarmos. Ao invés de tomarmos atitude. Mas sabe o que falta em nós? Coragem. Sabe por quê? Porque a gente fica sempre preocupado. O que vão pensar? O que vão pensar? O que vão dizer? A gente está sempre preocupado do que vão pensar, do que vão dizer. E eu sempre faço essa reflexão porque eu quero me perguntar o que Deus vai pensar de mim. Porque a minha dependência é dele. O que ele vai pensar se ele está me dando uma direção? Se ele já mostrou o que está te incomodando, é isso. Você precisa fazer isso. Agora, se você quiser fazer, é uma opção sua. E sem arrumar desculpas. Porque muitas das vezes o que a gente faz? Quando a gente não transfere para o outro, a gente fica arrumando desculpas. Ele deu uma data certinha. Ele falou, começa e vai até a esse dia. Irmãos, vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena não ter medo, vale a pena não se preocupar o que vão dizer, o que vão pensar. Vale a pena somente confiar nesse Senhor. Vale a pena se posicionar. Vale a pena tomarmos a nossa atitude e nos colocarmos na posição que Deus tem nos colocado. Porque quem cuida de nós, a nossa dependência é no Senhor. Nós dependemos dEle. É Ele que guarda, é Ele que abençoa. É Ele que supre, é Ele que nos renova, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos coloca de pé. Tudo vem dEle para nossas vidas. E por que eu não vou me posicionar se eu já discerni o que está acontecendo? Que eu preciso. Não é o outro, não é aquele, não é aquela, é com você, porque é você que está incomodada, sou eu que estou incomodada, sou eu que estou perturbada.
Porque Paulo podia falar assim, ó, repreende esse demônio aí, porque eu estou perturbado. Não. Ele exerceu, porque ele sabia. Ele discerniu, então era ele que ia repreender, como ele repreendeu. Irmãos, em nome de Jesus, o ano já está findando. Graças a Deus. Difícil, hein? Um ano difícil. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Ainda pode o que te incomoda, o que te perturba, cair por terra. Para viver a novidade de vida. Para que se cumpra o propósito de Deus. Desde que façamos aquilo que Deus está nos ordenando. Desde que obedecemos a voz dele. Desde que não tenhamos medo das retaliações, dos levantes. Porque aqui a gente vê que eles estavam ali ouvindo aquelas palavras, sendo açoitado, rasgaram as vestes dele, mas tinha um Deus que não perdeu o controle. Era necessário. Eu tenho dito que para que a gente viva os nossos propósitos, eu preguei no domingo, eu preguei a respeito do nascimento de Jesus e eu falei a respeito do nascimento de Moisés. Tanto no Novo como no Antigo, para que pudesse se cumprir o propósito, houve choro, houve dores e houve perdas. E para se cumprir o propósito da nossa vida também não vai ser diferente. Em algumas áreas nós vamos perder. Em alguns momentos nós vamos chorar. Em alguns momentos nós sentiremos dores. Porque tem momentos que dói. Dói quando é a ingratidão. Dói quando é o abandono. Dói quando é a injúria. E tudo isso nós vivenciamos. Mas para que hoje esse evangelho chegasse, em êxito, teve dor, teve perdas, teve dores. E no Novo Testamento também, no livro de Mateus. Então é isso que nós precisamos entender. Porque senão, qualquer situação, ainda que eu discirna, ainda que eu saiba o que está acontecendo, mas se eu não me posicionar, se eu não fazer a vontade do Senhor, se eu não obedecer aquilo que Ele está me dando como direção, eu não vou ver o meu milagre. Eu não vou ver o fluir daquilo que Deus tem para a minha vida. Se eu não me posicionar quando o Senhor disser para mim, diz que não. Ai, Senhor, mas aí... Diz não. Até porque o não também faz parte, irmãos. Aí você escuta, ai, mas eu não sei dizer não. Tem que aprender, porque o não faz parte da nossa vida. Para a nossa vida. Para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos. Para os nossos amigos também. Porque tem hora que você vai poder, tem hora que você não vai poder. A gente precisa entender. Irmãos, a palavra é libertadora. É por isso que ela disse, se o Senhor vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor falou do incômodo. O Senhor falou de uma perturbação. Eu não sei o que te perturba, eu não sei o que te incomoda. Eu sei que tem momentos, sabe quando a gente faz como Neemias? Que Neemias chegou lá e chegou uma noite que ele sai sozinho para fazer aquela ronda, para ele ver como que tá. Sabe quando muitas das vezes você faz uma ronda, que você começa a ver algumas coisas que começam a te perturbar, te entristecer? E que ao invés de nos posicionarmos e começarmos a orar, Senhor, como que eu faço para que isso mude, para que isso resolva? Aí a gente desanima. Aí a gente se prostra. Aí a gente chora, e chora, e chora, e chora. Mas o choro não vai resolver. A gente precisa se levantar e falar, Senhor, me dá as estratégias. Me dá a direção. É isso que a gente precisa pedir para o Senhor. Para que a gente avance, para que a gente conquiste, para que a gente viva a novidade de vida, para que a gente entenda que tem um Senhor direcionando, assistindo a vida da gente, nos dando discernimento, exercer a tua autoridade. Porque muitas das vezes, igual aquele filme Quarto de Guerra, quando aquela mulher começou a repreender, mas aí parece que é loucura. Aí aconteceu com ela, mas que tipo de direção Deus tem te dado? Porque muitas das vezes vai ser isso.
E eu acho que é tudo tão simples quando Deus requer algo de nós, quando a gente está disposto a obedecer, a fazer, para viver aquilo que Ele tem para cada um de nós. São tão simples, às vezes, o que Ele está requerendo de cada... Por que que nós não fazemos? Por que que muitas das vezes, para nós que somos líder, e muitas das vezes nós temos uma prontificação para o outro, mas quando chega para nós é como se a gente não merecesse. Irmãos, em nome de Jesus, todos nós merecemos. Exerça a tua autoridade. Eu não sei o que te incomoda. Eu não sei o que tem te incomodado há vários tempos, ou até vários anos. Mas foi isso que o Senhor ministrou para mim. Irmão, ontem era 2h da manhã, eu estava meditando nessa palavra. Eu estava em oração, eu tenho estado em oração. E quando você entra em oração, quando você entra em propósito, você vai vendo, porque a Bíblia vai dizer que tem cascas de demônios, que é com jejum e oração. E muitas das vezes a gente sente uma dificuldade de jejuar. Não é fácil. Mas aí eu preciso entender que quando ele fala de cascas de demônio, eu preciso entender que a resistência, que a hostilidade, que as barreiras, que as muralhas, que os impedimentos, tudo isso também engloba como cascas de demônios, porque a resistência é do adversário. E quantas das vezes tudo isso está na nossa vida e nós não conseguimos discernir, porque às vezes a gente quer ouvir aqueles outros tipos de demônios que se é falado. E a gente não entende que muitas das vezes é uma resistência que está tentando atrapalhar o mover de Deus na nossa vida, na nossa casa, na vida dos nossos. Porque a Bíblia vai dizer que são cascas de demônios. O que tem te perturbado? O que tem te incomodado? Porque Paulo, é interessante que por alguns dias ele vai deixando aquela situação ser elevada. Mas chega um momento que ele fala, não, agora chega. Sabe aquele chega que você tem que falar para você mesma? Sabe aquele chega que somos nós que temos que falar? E falar, chega e se posicionar. E pedir estratégia, pedir direção. E não começar a arrumar as dificuldades ou desculpas. Se o Senhor falar, vai por esse caminho, irmãos. Mas faça. Porque Paulo fez. E teve êxito. Porque ele foi para lá socorrer aquela população. Deus enviou ele para lá para que a obra pudesse se cumprir. A obra na nossa vida também ela tem que se cumprir, irmão. Ela não pode estar atrofiada, ela não pode estar paralisada. Não, ela também tem que se cumprir. Nós somos instrumento. Nós somos instrumento de bênção, mas nós também queremos vivenciar as nossas bênçãos. Não tem como não querermos. Não tem como não querermos viver as promessas de Deus na vida da gente. Paulo, ele foi chamado. Nós sabemos quem ele era. Nós sabemos o porquê que ele estava vivenciando aquelas situações. Mas e nós? E você? Vai continuar vendo, observando, já discerniu? Vai continuar o quê? Acomodado? Vai continuar o quê? Chorando? Vai continuar o quê? Se lamentando? Vai continuar o quê? Arrumando desculpas. Porque nós arrumamos desculpas. Ou então nós culpamos alguém. Sempre tem que ter um culpado. Sempre tem que ter uma desculpa. Mas Paulo não fez isso. Para de ficar dando desculpa. Resolve essa situação. Se posicione. Não se preocupe. Até porque eu entendo que Deus, nós obedecemos. Isso não quer dizer que de imediato... Paulo estava aqui obedecendo. Ele teve o sonho, ele no outro dia ele partiu, chegando lá ele foi sendo instrumento, discipulando, batizando, mas houve uma guerra espiritual, porque era uma jovem que estava sendo liberta. Você acha que você vai ser instrumento e que não vão se levantar opositores? Mas isso aí é com Deus. Eles foram açoitados, mas eles entendiam que era uma obra. Havia um propósito. Por isso que eles estavam adorando. Para que eles pudessem vivenciar junto aquele milagre.
Há um propósito nas nossas vidas. E para que ele se cumpra, vai ter momento que você vai chorar, você vai sentir dores, porque tem momento que dói. Nós não somos super crentes. Porque muitas das vezes as pessoas acham que nós temos que ser super crentes. A gente não sofre, a gente não sente dor, a gente não se aborrece, a gente não fica triste, a gente tem que ficar bem 24 horas. Não, irmãos, nós somos humanos, todos nós somos. E é muito bom quando está doendo e a gente fala que está doendo, não está doendo não, dói. A ingratidão dói, a injustiça dói, o abandono dói, quando a gente se sente que a gente só foi usada, porque a gente é usada, irmão. A pessoa usa e descarta. Só Deus para estar direcionando, cuidando de cada um de nós. Mas é um chamado. É um propósito de Deus. Deus nos levantou, Deus nos chamou, Deus nos capacitou. A gente vai vendo o que Paulo depois vivenciou. Mas não deixou de exercer o ministério e nem o chamado dele. Viveu as bênçãos de Deus, escrevendo as cartas, edificando igrejas. Viveu os propósitos de Deus quando teve que estar nos cárceres. Mas levando a palavra, alegre, glorificando a Deus, sendo cuidado. Mas muitas das vezes abandonado também. Eu costumo dizer que a nossa caminhada, tudo que a gente vive, por isso que tudo aquilo coopera para aqueles que amam a Deus. E coopera mesmo, irmãos. Ou você aprende, ou você se posiciona, ou você não aprende nem se posiciona e vai continuar se sentindo incomodado, se sentindo perturbado. É momento de nos levantarmos, é momento de nos posicionarmos, é momento de dizer chega a essa situação. Chega para essa situação. É momento de nos libertarmos, sairmos de relacionamentos que são abusivos. Sairmos de situações onde muitas das vezes você só serve, mas não tem ninguém para te servir quando você precisa. Tem pessoas que às vezes só querem te sugar. Só te sugar. E tem hora que a gente precisa acordar. Paulo, ele deixou. Foi dias, mas depois ele falou, não, agora chega. Em nome de Jesus, diz um chega para essa situação que está te perturbando, que eu não sei qual é. Diz chega nessa noite. Vai para a tua casa, fala, Senhor, me dá uma estratégia. Eu quero sair dessa situação. Eu já sei o que é. O Senhor já me deu o discernimento, o Senhor já revelou o que é. De que maneira? O que eu preciso fazer? Qual é a autoridade que eu preciso exercer? Qual é o posicionamento que eu tenho que ter? Aí, irmãos, vai ficar mais fácil. Aí o nome do Senhor vai ser glorificado. Aí ele vai dar sinais. Aí você vai glorificar a Deus. E você vai falar, Senhor, é muito bom te obedecer, é muito bom te servir, é muito bom ter o discernimento, é muito bom obedecer a tua vontade, o teu querer. Vamos nos colocar de pé. Eu não sei como você chegou aqui, mas se você chegou aqui nessa noite e deixou alguma coisa que te perturbou, que tem te perturbado, que tem te incomodado, deixa aqui no altar do Senhor. Não leva de volta, não. A primeira coisa que você precisa fazer é entregar no altar do Senhor. Entrega essa intimidação, esse incômodo, essa perturbação. Entrega no altar de Deus nessa noite. Entrega. E eu creio que Deus vai te dar a direção certa. E você vai ver sinais, porque a Bíblia diz que os sinais seguirão os que crerem. Deus vai dar sinais. Não tenha medo de se posicionar, não tenha medo de dizer não, não tenha medo de fazer a vontade do Senhor. Porque Paulo, se ele fosse olhar para a situação daquele lugar, ele não iria repreender aquela jovem. Ele não iria repreender. Ele ia fingir que não viu. Ele já sabia o que era. Eu não vou permanecer nesse lugar. Mas eu acredito que aquela jovem precisava de libertação. Eu acredito que Deus está vendo, está sondando e sabe o que nós precisamos. Deus quer nos abençoar. Deus quer colocar um novo cântico nos nossos lábios. Deus nos conhece, irmãos. Por isso que Deus está falando nessa noite. Começou falando da posição daquela mulher. Da atitude dela. De querer ser curada.
Tem que ter atitude, irmãos. Para servir a esse Senhor tem que ter atitude. Tem que ter atitude. Para uma mudança tem que ter atitude. Para uma transformação tem que ter atitude. A primeira coisa que a gente precisa entender é que hoje nós temos um Deus que está conosco, que nós não estamos sozinhos. Porque essa garantia é que nos dá força, é que nos anima, é que nos alegra, é que nos dá coragem. Porque essa presença traz coragem. É por isso que a Bíblia vai dizer que o amor ao Senhor lança fora todo medo. E quantas das vezes o medo tem nos aprisionado? Eu já discerni, eu sei o que está acontecendo, mas o medo ainda me paralisa. E eu estou vendo essa situação que está se prolongando e que não termina nunca. E que a cada dia me incomoda. Traz insegurança, traz insatisfação, traz tristeza para o nosso coração e para a nossa alma. No nome de Jesus. Repreende tudo isso. Pergunta ao Senhor. Peça ao Senhor estratégia. E obedeça aquilo que Ele te der como direção. Sem se preocupar o que vão pensar, o que vão dizer. Deus diz na palavra dEle que nós não precisamos nos justificar não, irmãos. O tempo vai nos justificar através da palavra, através do Deus a qual servimos. Aleluia, aleluia. Tu és santo, Pai.